Boa tarde, alunos! Hoje nós vamos para a nossa última aula sobre a Guerra Fria. Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre os conflitos que ocorreram na Guerra Fria, durante a Guerra Fria, né? Não ligados direto, não sendo um conflito direto entre os socialistas, né, a União da República Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América, mas a maior parte desses conflitos financiados ou com a ajuda de tropas desses países. E agora nós vamos para um outro tipo de conflito que aconteceu durante a Guerra Fria, que foi a corrida espacial. Vamos começar vendo um vidinho sobre isso. Louis Armstrong descendo da cápsula lunar. As imagens reais do momento que foram transmitidas para o mundo inteiro. Okay, I just checked, coming back up to that first step, Buzz, the strut hasn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Buzz, this is Houston. F2, 1/160th second. O áudio é o áudio original também. Sequence camera. Okay. I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only compressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears Ele to está be falando que a escada não desceu o suficiente. very, very fine grained as you get close to it. It's almost E está explicando como é que é o chão da Lua. very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. E ele fala que é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Infelizmente, quando a gente vê a fotinho da pegada na Lua, não é a pegada original, é a primeira pegada, porque eles andaram ao redor do módulo lunar, né? E acabaram não deixando mesmo. Daí uma das pegadas mais separadas, que foi onde eles colocaram, do lado onde eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos, é onde tem a tão famigerada pegada na Lua, né?
Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto da corrida espacial, né? Essa corrida espacial, ela vai acontecer em paralelo com a corrida armamentista. Vocês vão lembrar que os soviéticos vão lançar um satélite na atmosfera para provar que eles conseguem lançar um míssil nuclear balístico entre continentes, né? As tecnologias que foram desenvolvidas para esses foguetes, elas não eram, na realidade, criadas para o lançamento desses mísseis intercontinentais, ou seja, que poderiam atingir outros continentes, passar por cima de mares e oceanos. Em 1957, os soviéticos vão ser os primeiros a provar para o mundo que eles vão conseguir enviar um míssil nuclear intercontinental para os Estados Unidos, lançando o primeiro satélite, que foi o Sputnik 1. Sputnik significando companheiro de viagem. Tiveram ao todo, que eu acredito, 3 Sputniks. Esse era o Sputnik 1. Ele tinha uma função bem simples, que era receber um sinal de rádio específico e depois devolver essa transmissão, né? Ele mandar um outro conteúdo específico, provando para o mundo que era possível fazer uma comunicação por fora do planeta, né? Pela órbita do planeta. Essa corrida espacial, gente, ela é um efeito colateral da Guerra Fria. Não foi intencional isso. Ela foi uma briga de egos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque na época não se acreditava ser possível sair do planeta usando combustível fóssil, ou seja, queimando diesel, queimando gasolina. E mesmo que você conseguisse, ninguém via nenhuma utilidade para isso. Porque para que diabos você ia sair do planeta? Não tem nenhuma utilidade para isso. E tudo isso ia ser muito caro para qualquer vantagem que pudesse ter. E após o lançamento, apenas após o lançamento do Sputnik 1, que tinha esse transmissor de rádio que eu falei, foi que foi imaginada uma tecnologia que poderia auxiliar a vida na Terra. Porque o pessoal pensava, olha, agora, se eu quiser passar um sinal de rádio por uma montanha muito grande, eu preciso construir eu preciso construir uma parabólica gigante em cima dessa montanha. Em montanhas como, por exemplo, o Monte Everest, isso é impossível. Então, você tem que ficar criando um sistema muito grande de parabólicas, né? De uma rede de parabólicas em terra. Eles pensaram, e se a gente jogar uma parabólica no espaço, então? Com um transmissor tão forte que você poderia pegar de qualquer parte do planeta. Primeiro, nós temos também falando da nossa primeira astronauta, né? O passo seguinte, depois de enviar o satélite, seria enviar vida para fora da Terra. Isso foi feito em outubro de 1957. A cadelinha Kadriavka, que significa crespinha, ela ficou conhecida como Laika no Ocidente porque ela é da raça Laika, né? Uma raça, acredito que siberiana. E ela foi treinada para poder controlar uma nave espacial, gente. E aqui nós temos uma fotinho dela lá no módulo espacial dela. Ela ficaria sentada aí e apertaria uma série de botões que traria a reentrada para ela. Aqui na foto da direita, nós temos a importância da Laika na história espacial. Esse é um monumento que nós temos lá na Rússia, um monumento sobre a expansão espacial russa, né? Todos as barreiras que eles quebraram, e nela nós temos a Laika, que foi o primeiro ser vivo a ser enviado para fora do planeta. Durante esse período, né, houve uma estagnação. Depois que eles enviaram a Laika, eles estavam tentando desenvolver novas tecnologias, mas não conseguiam. Eles nunca conseguiam criar uma coisa melhor que isso, como, por exemplo, mandar um humano, que seria o próximo passo. E nisso, os Estados Unidos, eles começaram a enviar também os satélites deles. Eles começaram a alcançar os soviéticos, e na realidade eles começaram a aprimorar os satélites. E nisso, os russos, né, os soviéticos,
conseguiram lançar o primeiro satélite e o primeiro ser vivo, mas os Estados Unidos estavam conseguindo lançar satélites mais modernos, com tecnologias mais úteis ao homem. E é nesse momento que muitos mistérios do mundo que são solucionados, porque a gente começa a fazer esse mapeamento por satélite no mundo, e o mundo pode ser considerado completamente descoberto. Nesse momento, nós vamos ter todos aqueles mistérios, como por exemplo, Triângulo das Bermudas, o Eldorado e vários outros lugares míticos do mundo sendo desmitificados, porque agora nós conseguimos enxergar o mundo inteiro via satélite, entendeu? Um desses momentos que nós temos falando sobre isso, se vocês quiserem assistir um filme, é um filme de 2016, 2017, por aí, que chama Kong, que é o filme novo que tinham feito do King Kong, que ele se passa justamente nisso. Os Estados Unidos descobrem via satélite uma nova ilha e eles querem ir nessa ilha fazer pesquisa antes que os russos, os soviéticos, vão lá e descubram a ilha antes deles. Os soviéticos vão de novo pular na frente dos americanos em 1961. E o primeiro homem a ir para o espaço é Yuri Gagarin, com a sua famosa frase, que ele chega lá em cima, ele fala, base, eu estou bem e a Terra é azul. A Terra é redonda e azul. Eles também vão enviar a primeira mulher, a Valentina Tereshkova, em 1963, 2 anos depois. Isso vai ser outro passo gigantesco. Agora eles virando e falando, gente, a gente consegue mandar as pessoas pro espaço. Nós temos aqui uma foto do Yuri Gagarin e da Teresa durante as missões e também por fora. Vocês conseguem ver que a Teresa, ela tem muito mais medalhas que o próprio Yuri Gagarin. Ele foi escolhido como o primeiro astronauta a ir para fora do planeta justamente por causa da aparência dele. Porque era um cara que eles consideravam bonitinho e que ia ser legal botar lá. Mas a Teresa foi justamente porque eles queriam mandar um militar condecorado para lá. A importância dela não foi para eles enviarem uma mulher, e sim porque eles queriam enviar um super soldado para o espaço. Os avanços soviéticos, né? Com esses avanços, os Estados Unidos começam a ficar desesperados. Eles estão perdendo essa corrida espacial. Isso faz com que o presidente John Kennedy faça um discurso no mesmo ano que o Yuri Gagarin que eles anunciam o Yuri Gagarin indo para o espaço, dizendo que haveria um americano pisando na Lua. E essa promessa foi falha dele. Essa tecnologia só vai ser desenvolvida quase 10 anos depois. Ele promete que até o final do ano do ano seguinte haveria um americano pisando na Lua, mas não consegue. Deixa eu ver. Acredito que é o mesmo vídeo, gente. Espera um pouquinho. Nesse momento histórico, ele gerou situações quase cômicas, principalmente nos Estados Unidos, com as pessoas tendo medo que os soviéticos pudessem enviar tropas para os Estados Unidos pelo espaço, da mesma forma que os americanos enviaram os paraquedistas lá para a França. Sendo que isso era muito que impossível, né? Os governantes dos Estados Unidos, né? Eles sabiam que isso era impossível, porque a tecnologia ainda era pouquíssimo avançada, né? Era praticamente um arcaico comparado ao que é hoje, mas as pessoas comuns tinham muito medo que isso fosse acontecer. E também foi quando começou as histórias de invasões alienígenas. E elas começaram a ter cada vez mais sucesso, né? Principalmente no cinema e nos livros. Aqui nós temos o famoso A Bolha Assassina, que é um filme muito antigo de terror, considerado um dos primeiros filmes de terror de alienígenas do mundo, né? E era um filme totalmente amedrontador na época. Hoje em dia ele é bem cômico. E também nós temos o Mulheres Gatos da Lua, né? Que também é uma invasão. É um filme falando sobre astronautas indo para a Lua
e lá ele sendo atacado pelas mulheres gato da lua. Todos esses filmes, obviamente, nessa época, em preto e branco. Em 1969, nós temos o momento mais esperado do mundo. Até aquele momento, o homem nunca tinha pisado na Lua, mas em 69 nós vamos ter. No dia 20 de julho de 1969, nós temos a missão Apollo 11, que pousa na Lua, e o astronauta Neil Armstrong faz a primeira caminhada com seu colega Buzz Aldrin. Ele faz essa caminhada na Lua ao redor da sua nave espacial, né? O módulo espacial. Os americanos, então, eles começam a se considerar os ganhadores da corrida espacial, apesar de eles terem perdido todos os outros primeiros deles, né? Eles não foram o primeiro satélite, eles não foram o primeiro ser vivo no espaço, eles não foram o primeiro homem no espaço, eles não foram a primeira mulher no espaço, eles não foram o primeiro humano no espaço, eles só foram o primeiro homem na Lua. E essa corrida espacial foi a maior e mais leviana tentativa de ressaltar a superioridade entre os blocos comerciais da Guerra Fria. Hoje em dia, se isso fosse proposto, só pela quantia de dinheiro que foi gasta, nenhum país do mundo faria. Mas por causa que eles fizeram naquela época, nós tivemos avanços que baratearam muito o lançamento de satélites no espaço. Aqui nós temos uma foto do Buzz Aldrin à direita e o Neil Armstrong à esquerda, tanto velhinhos quanto novinhos durante a missão. O Buzz Aldrin à direita, ele é um dos caras que mais fala e é um dos maiores defensores da missão Apollo 11, né? Do pessoal que fala que o pouso da Lua foi fake, né? Que foi inventado. O Neil Armstrong, ele se mantém bem neutro e nem entra na discussão. Mas o Buzz Aldrin, se vocês me permitem a piadinha, ele realmente veste a camiseta da NASA. Esse aqui não é para vocês. PT, agora que a gente falou um pouquinho sobre essa corrida espacial ela foi meio que uma campanha política, né? Uma campanha de propaganda durante a Guerra Fria. Mas, gente, o quão foi efetivo a propaganda? Por que os Estados Unidos e a União Soviética faziam propaganda durante a Guerra Fria? Simples, porque eles queriam que os países vissem o bloco comercial deles como o melhor e fossem atraídos a se juntar a eles. Essa corrida tecnológica que aconteceu durante a Guerra Fria foi essencial para essa propaganda dos dois blocos. É um momento onde a televisão, o cinema, revistas têm os seus maiores avanços tecnológicos, gente. Do cinema mudo à televisão em cores em apenas 20 anos. Em 20 anos não tinha como gravar som. No começo não tinha como gravar som e não tinha como apresentar. Literalmente se tocava um piano dentro do cinema para poder dar algum tipo de noção para as pessoas do que estava acontecendo ali, né? E para dar uma sensação cômica. E depois, 20 anos depois, nós temos uma televisão a cores, entendeu? Com um áudio sendo apresentado ao vivo para as pessoas. Nesse período, os meios de comunicação são essenciais para amplificar essa esfera de influência dos dois blocos. Os Estados Unidos, tentando mostrar o American Way of Life, né, o jeito americano de se viver, que era consumista, focado na propaganda de produtos e de uma vida rica. E a União Soviética querendo, com a propaganda de falar que as pessoas estão saindo da miséria, trabalho para todas as pessoas e o fim da fome e a felicidade do povo, que era uma coisa muito atrativa num período pós-guerra. Aqui nós temos algumas das propagandas utilizadas, né? A maior parte disso são cartazes. Na direita nós temos um comercial de um refrigerante e também embaixo o comercial da Volkswagen naquela época, mostrando os grandes automóveis da época, os grandes veículos. E na esquerda nós temos a campanha soviética mostrando na parte de cima um homem que é um operário construindo uma ferrovia, falando que eles são melhores,
e que o país iria para frente tecnologicamente. E embaixo mostrando a camaradagem dos soldados, entendeu? Das Forças Armadas, querendo mostrar um sentido de união. E nós também temos, nesse momento, a criação dos filmes. Vamos ver um filme muito famoso falando sobre a Guerra Fria, feito, obviamente, pelos Estados Unidos, mostrando muito bem como eles queriam mostrar sempre o embate entre a União Soviética e os Estados Unidos. Um dos mais famosos, Rocky. Quem pode nos deter agora? Não pode parar. Você sem parar. Sem parar. Nós não paramos. Todos somos bons. Sem parar. Todos somos poder. Todos somos. Você treinou esse tolo. Ele é uma desgraça. Escute aqui. As pessoas estão torcendo para ele, seu tolo. Vença! Sendo sempre o soviético sendo malvado. Olha lá. Eu luto para vencer. Por mim. Por mim. Para vencer, tem que nocautear. Tem que bater. Bater até não conseguir bater mais. É sua vida toda que está aí. É isso mesmo. Alô? E só o sino vai continuar a guerra. Esse é o último round. Até o fim. Qual desses magníficos lutadores estará de pé no final deste round? Drago desfere um jab. Outro. Vem. Rock está apanhando. Tentando conseguir penetrar. Está totalmente exausto. Luta! Ele está esperando. Anda, Rock. Pega ele. Ótimo. Reage, Rock. Luta! Anda! Bate! Tudo isso sempre simbólico, tá, gente? Mostrando que os Estados Unidos aguentam a porrada. Esqueçam a técnica, esqueçam a estratégia, esqueçam o estilo, virou briga de rua. Virou briga de rua. Aqui embaixo. Acerta a cabeça dele. A cabeça. Acaba com ele, Rock, acaba. Você vai conseguir! O campeão se igualou! Sim! Essas pessoas estão... Спасибо большое. Quando eu cheguei aqui hoje,
Eu não sabia o que encontrar. Я вышел этим вечером на этот ринг. Eu vi que as pessoas me odiavam. E eu não sabia muito bem por quê. Por isso eu fiquei com raiva também. Я полюбил их. E durante a luta, a coisa foi mudando. В течение всего этого я был много из Mudou. Vocês sentiam por mim? E mudou o que eu sentia por vocês. что вы тоже No ringue, tinha dois caras que estavam se matando. Mas acho que é melhor que milhões. можете получить даже 20 миллионов долларов. Mas o que quero que entendam é que se eu posso mudar, e vocês podem mudar, Вы можете измениться. todo mundo pode mudar. Каждый может измениться. Todo mundo achava que Rock ia ser um filme fazendo propaganda a favor da guerra, com a vitória dos Estados Unidos, mas no final, Rock 4 se transformou um filme sobre criticar o combate, o conflito. Isso foi bem no finalzinho da guerra, tá, gente? Foi bem no finalzinho da Guerra Fria. E aquele negócio, né? No meio da Guerra Fria, esse filme nunca teria sido o que seria. Ele só aconteceu porque os primeiros filmes do Rock tinham transformado ele num herói nacional, podemos dizer assim. Diferente do Rambo, que estava sendo muito criticado na época. Bem, gente, a base das propagandas era a vantagem de que cada bloco oferecia e os problemas do rival. Os Estados Unidos falava da pobreza na União Soviética, eles falavam que os soviéticos passavam fome, eles falavam que os Estados Unidos era a terra das vantagens, o capitalismo você iria vencer, você poderia ficar rico, que comunista comia criancinha, entendeu? E, tipo, várias outras coisas. E lá os comunistas falavam que os capitalistas eram demônios, que não se preocupavam com ninguém, só se preocupavam com o dinheiro, que as pessoas iam morrer nas fábricas, e que somente lutando, se juntando, eles poderiam lutar contra esse mal, onde no final todos teriam oportunidade e todos seriam iguais. Que esse era o pensamento soviético. O Brasil, ele acaba sendo muito influenciado pelos Estados Unidos. Muito material dessa época, ele foi traduzido para português, como revistas, livros, filmes e até desenhos animados. Em 1947, surge a CIA, Central Intelligence Agency, que é a Agência Central de Inteligência. E a CIA tinha como objetivo se infiltrar nos países comunistas e até mesmo em Moscou para espionar o movimento de tropas e sabotar possíveis ataques. A CIA, ela também tentava proteger os Estados Unidos de espiões soviéticos. Detalhe, é pouco provável que existissem espiões soviéticos, porque essa não era a forma que a KGB fazia. Agora, os soviéticos, eles tinham a inteligência que eles criaram lá em 1917, e ela evoluiu para se tornar a KGB, o Comitê de Segurança do Estado, e lá em 1954. E a missão da KGB, ao contrário da CIA, era encontrar os agentes da CIA ou de outros países dentro dos países comunistas e ou eliminar, ou então trazer eles para o lado deles. E alguns espiões foram para os países capitalistas, mas bem pouquinho. O atual presidente da Rússia, o Vladimir Putin,
Ele é um ex-espião que foi muito conhecido na KGB. E ele foi fotografado na época com o Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos na época. Olha lá, gente. Olha a fotinha ali, lá no canto superior direito. O Putin com a câmera na mão, do lado do Ronald Reagan, gente. Essa foto vazou foi numa vazou de algumas informações que estavam sendo mantidas pela CIA lá em 2014. E também é nesse momento em que vai surgir a mistificação dos homens de preto, que eram agentes americanos dentro dos Estados Unidos, obviamente, que simplesmente apareciam em um lugar, ninguém sabia quem eles eram, e depois eles sumiam depois de ter feito alguma coisa. E eles seriam sempre os caras que esconderiam os segredos nacionais. O tema da espionagem nesse momento também vai se tornar uma febre na indústria cinematográfica. Sucessos como James Bond, que era um espião britânico, né, todo estiloso, nos primeiros filmes, ele lutava contra comunistas, porque esse era o medo da época. Aqui nós temos um trailer da época. A tecnologia era muito ruim nessa época, tá, gente? Legenda do nome. Ele voltou. James Bond thriller could be more exciting than the first. O mais engraçado é que nessa época os trailers mostravam, faziam spoiler do filme inteiro. You should remember him. This man kills for pleasure. James Bond, that notorious, amazing Dr. No secret agent is back, and half the world is out to kill him. As he pits his murderous talents against the Iron Curtain and its velvet women. Well, I'll tell you something, Coturni. You're one of the most beautiful girls I've ever seen. I think my mouth is too big. No, it's the right size. For me, that is. From Russia with love comes Tatiana, bait for the trap. From the four corners of the world come the men and women who play a deadly, dangerous game of espionage. Do not be alarmed, my friend. We will make you as comfortable as possible. Ali Kerim Bey, head of Station T, Turkey. Krasnogransky, codename Grant. Chief executioner of Spectre. My orders are to kill you and deliver the Lecter. Oh, I do, it's my business. M of British Secret Service. The woman called Rosa Klebb, playing a double cross. Romano, the door. Romano! From Russia with love. They dance for him. They yearn for him. They die for him. From Zagreb to Sofia. From Venice to Istanbul. From Paris to London. Agent 007 cuts an inimitable path through the palaces and boudoirs of espionage. James, you're hurting me. I'll do worse than that if you don't tell me. I'm doing this under orders I know. What are they? Even if you kill me, I can say nothing. You're trapped, Mr. Bond. You cannot escape.
Bem, não precisa nem assistir o filme, né? Vocês já sabem qual que é o filme inteiro só pelo trailer da época. Não sei nem por que as pessoas iam pro cinema naquela época. Bem, nesse movimento contra a espionagem, né, o senador Joseph Raymond McCarthy cria um movimento que é conhecido como macartismo, né? Ele vai ser futuramente conhecido, que seria a caça de espiões comunistas dentro dos Estados Unidos. E nessa época, gente, não havia critérios para as pessoas que seriam interrogadas. E houve muita perseguição contra artistas, políticos e jornalistas, o que causou muitas críticas para esse senador. Principalmente pessoas do movimento hippie que participavam desse daí e também muitos negros que lutavam pelos seus direitos, estavam sendo perseguidos, literalmente, pelos agentes do marcatismo. Nesse momento, muitas pessoas chegaram a delatar amigos e parentes para os agentes marcatistas, porque esse era o plano, as próprias pessoas irem lá e denunciarem as pessoas. Alguém que fez coisa muito parecida foi Adolf Hitler com os judeus. Ele usou praticamente a mesma tática para caçar os espiões comunistas. Nesse momento também nós temos uma parte muito importante do racismo e do feminismo. E lá em 60, a década de 60, né, ela é revolucionária, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, tá, gente? Movimentos antirracistas começam a surgir com força sob a liderança do Martin Luther King Jr. e do Malcolm X lá nos Estados Unidos. E os movimentos feministas também conseguem grandes conquistas durante essa década, tá, gente? Se sobrar um pedacinho, se sobrar algumas aulas no final do ano, nós vamos falar muito mais sobre essa questão do racismo e do feminismo, tá, gente? Aqui nós temos o Malcolm X e o Martin Luther King Jr., ambos foram assassinados nos Estados Unidos por causa da visão política deles sobre dar direitos aos negros. O Martin Luther King, conhecido pelas suas manifestações pacíficas, e o Malcolm X sendo o cara mais agressivo, né? Tem até personagens de quadrinhos que são baseados neles, que vocês devem conhecer, que é o Magneto e o Professor X, né? No quadrinho dos X-Men, que eles são caricaturas do Malcolm X e do Martin Luther King. Eles fazem parte de um grupo, de uma minoria que é muito perseguida, que são os mutantes, e um deles, que é o Professor X, ele é a favor de uma manifestação pacífica, e o Magneto, ele é o cara mais agressivo, que vai pra guerra. Depois que o Malcolm X morre, surge o movimento dos Panteras Negras, lá nos Estados Unidos, que era um movimento negro, obviamente, que ele era muito agressivo pelos direitos dos negros, né? E desde a Guerra de Secessão, lá atrás nos Estados Unidos, os negros nos Estados Unidos estavam procurando direitos iguais. No século XIX, o racismo se intensificou cada vez mais com esse movimento que é conhecido como segregação, que impedia os negros de utilizar os mesmos ambientes que os brancos, gente. Isso acontecia, tá? Ou se você fosse negro, você não poderia usar nem mesmo o mesmo bebedouro, o mesmo banheiro que uma pessoa branca. E geralmente essas instalações para os negros era muito pior. E nessa época, acreditava que os negros eram fonte de doenças, ao ponto de ser recomendado que não se usasse nem mesmo o mesmo vaso sanitário. Acreditava-se que doenças como a AIDS e várias outras, na realidade, a fonte delas fosse o contato com os negros. Na luta contra o racismo, temos o Martin Luther King como pastor, né, negro, que começa a participar de discursos políticos contra a segregação, e ele é infelizmente assassinado antes de ver o fim da segregação, né? Mas a política de desobediência civil e protestos pacíficos afirmou o movimento de direitos aos negros nos Estados Unidos. Desobediência civil, gente, é literalmente você não ser violento, mas ainda assim desobedecer a lei. Provavelmente, nos Estados Unidos existiam locais que eram contra, que os negros não podiam entrar.
uma das coisas que eles faziam, não dos protestos de desobediência civil que eles faziam, era simplesmente entrar no lugar, se sentar e ficar exigindo o atendimento durante horas, se não mesmo dias. A segregação vai ter seu fim no início de 1970, tá, gente? Aqui nós temos um outro discurso do Martin Luther King. É um dos mais famosos, porque ele meio que parodia um discurso de um outro presidente muito famoso. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Nós temos que lembrar que nessa época, apesar de parecer marginalizado, a maior parte dos negros era formado em faculdade, eram advogados, médicos. Esses eram os caras que participavam, geralmente, dessas manifestações. Eram pessoas que, entre aspas, se não fossem negros, seriam muito ricas, seriam uma parte da elite americana. As a great beacon light of hope to millions of Negro slaves. E essa manifestação dele vem lá do Gandhi, tá, gente? Ele faz o mesmo tipo de manifestação que o Gandhi fez lá na Índia. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, que você tem the policiais aí no Negro meio, still usando a is boininha not de free. policial. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled Obviamente, by the pessoas brancas manacles of apoiadoras da causa segregation também no and the local. chains of discrimination. Você até apoia dos dois 100 lados, né? years Porque senão later, continua a mesma coisa. the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean Na of frente da material. estátua do Lincoln, sendo I feito have a isso, dream. e do monumento de Washington. This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are Olha lá o created monumento de equal. Washington lá no fundo, o obelisco, no meio da tela. I have a dream Eu tenho um sonho that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, Lembrando, gente, sweltering with the heat of oppression, que tem um be pessoal aí transformed into an oasis que of literalmente era freedom and criança justice. quando I have ainda a tinha dream. escravidão nos Estados Unidos. Tá? Isso não é velho, não é My four antigo. little children Entendeu? Qualquer pessoa aí one day com live in a nation 70, where they will not be 60, judged by the color of 80, their skin, com but by the certeza viu content of their ou character. esteve I have a encarcerado. dream today. E muitos adultos eram crianças livres nesse momento, ou até mesmo algumas escravas. I have a dream that one day Isso não aconteceu há muito tempo, tá, gente? in Alabama, with its vicious racists, Nós estamos falando coisas with de its 50, 60 anos governor atrás. having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith,
we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, tears of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring. From the prodigious Percebam que tem dois agentes federais do lado let dele. freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Tanto para Alleghenies of defender ele e Pennsylvania. proteger ele. Na Let casa, se ele freedom falasse ring alguma from the coisa snow-capped Rockies que o of pessoal não Colorado. queria também, prender ele, viu, Let gente? freedom ring from the curvaceous Nessa slopes época, of o negro era Canada. preso Not por only qualquer that, motivo. let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spirit. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Muita gente, né, turma? Muita gente. Agora também falando dos movimentos feministas, vão ganhar também a força em 1960. Com as mulheres elas substituíram os homens no trabalho operário por causa da guerra. E elas começaram a se sentir insatisfeitas para voltar à vida pré-guerra, depois que a guerra acabou. Começam a acontecer greves e protestos que eram muito efetivos, porque a mão de obra das fábricas ainda dependia das mulheres, porque os homens estavam se recuperando da guerra. Eles começaram a surgir no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, tendo mais força lá em Paris. As maiores transformações vão ocorrer em 68, onde grande parte do mundo deu direito total às mulheres, inclusive ao voto, que tem as nossas grandes... nós temos os grandes, como é que fala? Protestos, né? As mulheres queimando sutiã, como ele sendo uma forma de opressão, o cartazinho do We Can Do It, que aconteceu durante a guerra, que é mostrando que as mulheres poderiam trabalhar como operárias. E, gente, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou postar essa aula para vocês lá no Classroom, junto com as atividades dessas aulas. E uma boa tarde para vocês. Até semana que vem, quando nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil durante a Guerra Fria. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor.